Glória a Deus. Hoje estaremos falando sobre 3 elementos essenciais para a construção de um casamento bem-sucedido, de um relacionamento conjugal, marital, abençoado e bem-sucedido. Três elementos essenciais. O apóstolo Pedro fala muito sobre relacionamentos, como nós nos relacionamos como cristãos nas diversas esferas da sociedade. Vimos como nos relacionamos com aqueles que ainda não são crentes, vimos isso semana passada, como nos relacionamos com as autoridades, lembra que nós falamos sobre isso semana passada? Como nos relacionamos com aqueles que estão em posição de autoridade. E agora ele fala daquele relacionamento humano, que é o relacionamento mais íntimo, mais próximo, e que precisa ser muito bem ajustado à luz da palavra de Deus. Você sabe que um casamento bom, um casamento abençoado, um casamento feliz, quando você vive um casamento feliz, você experimenta, de certa forma, um antegozo do céu aqui na terra. Você experimenta um pouquinho do céu aqui na terra quando você vive um casamento feliz, um casamento harmonioso, um casamento equilibrado, ajustado na palavra. O contrário também é verdade. Quando alguém vive um casamento muito ruim, com muitas brigas, com muitas discórdias, com muitas desavenças, ou às vezes, em alguns casos, até coisas piores, né? Com traições, com violências verbais e às vezes até física. Quando alguém vive esse tipo de relacionamento, esta pessoa também, de certa forma, experimenta um pouco do inferno na terra, não é? E, na verdade, Deus quer que nós vivamos no nosso casamento um pedacinho do céu. Deus quer que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Deus quer que a nossa casa seja um pedacinho do paraíso aqui na terra, e que a nossa casa possa refletir isso. Só que a família, ela começa com o casal, porque o casal, marido e mulher, é o núcleo da família, é o núcleo. Então, se o casal está bem, ainda que eles enfrentem batalhas e lutas com seus filhos, mas se eles estiverem bem, unidos, coesos, num só propósito, vivendo a vida conjugal harmoniosamente, eles vão conseguir superar aqueles desafios que estão enfrentando com os filhos e vão conseguir conquistar a sua família de volta. Amém? Então é muito importante que os casais estejam vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina. E aí Pedro, ele começa então a trazer orientações para a esposa, e logo em seguida ele trará orientações para o marido. Então ele traz primeiro orientações para a esposa, e depois ele vai trazer orientações para o seu marido. Mas antes ele fala também sobre o primeiro elemento que nós precisamos ter para viver um casamento abençoado, um casamento feliz, um casamento próspero. Qual é esse elemento? É seguir o exemplo de Cristo. Diga comigo, seguir o exemplo de Cristo. E aqui isso é para os dois, para marido e para mulher. Cristo é modelo para o esposo e modelo para a esposa. Quando ele começa a falar para as esposas, para a Leia e a turma aí que chegou agora, nós estamos examinando hoje 1 Pedro 3, tá bom? Aí vocês podem abrir, sejam bem-vindas, podem abrir 1 Pedro 3, porque a gente vai estar examinando esse texto. Então, olha só, olha o que a Bíblia diz. Quando ele fala para mulheres, diz: mulheres, sejam vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então ele usa a expressão, a palavra igualmente. No verso 7, quando ele vai falar para os homens, a mesma coisa: maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar com discernimento. Por que ele usa essa palavra igualmente, tanto quando ele começa a falar para as mulheres, quanto quando ele começa a falar para os homens? Esse igualmente refere-se a quê? A quem? Esse igualmente refere-se ao exemplo de Cristo. Porque Cristo é modelo de submissão para as mulheres, e ele é modelo de amor sacrificial para os homens. Então, quando ele diz para as mulheres: vós, mulheres, sede igualmente submissas ao vosso marido, ele está trazendo o exemplo de Cristo. Olhe para Cristo como Cristo é submisso e imite a submissão de Cristo. E algumas pessoas têm a ideia equivocada de que submissão é ser inferior, e não é. Porque à luz da palavra de Deus, e teologicamente falando, nós sabemos disso, Cristo
é igual ao Pai em poder, em seus atributos eternos. Ele chega a dizer que ele e o Pai são um. Então nós temos o Espírito Santo, Cristo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais na Trindade. O Pai não é mais poderoso do que o Filho. Não é. Só que cada um na Trindade Santa, na economia divina, tem uma funcionalidade, uma função, um papel a desempenhar. E há uma hierarquia. A Bíblia diz então que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do marido, e Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Agora observe que o Pai e Cristo, eles são iguais. Cristo não é inferior ao Pai. Mas na economia divina, o Pai, ele é o cabeça de Cristo. E Cristo se submete. Quando a gente vai ler, por exemplo, Filipenses capítulo 5, a partir do versículo 1, a partir do Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 9, a gente vai ver que Cristo, ele se submete. E o texto diz que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não usou as suas prerrogativas divinas, ele não usou a sua deidade e a sua divindade. Pelo contrário, a Bíblia diz nesse texto de Filipenses 2, 5 em diante, que ele se esvaziou, ele se humilhou, e ele desceu à terra e ele assumiu a forma humana. E ele foi obediente, o texto diz claramente, ele foi obediente, ou seja, submisso, até a morte de cruz. Ele era obediente, submisso ao Pai. Quando no Getsêmani ele ora dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como o céu silenciou, ficou em silêncio, Cristo entendeu que era a vontade do Pai, que ele fosse à cruz e assumisse toda a penalidade dos nossos pecados, inclusive a separação de Deus, estar separado de Deus. Então ele foi obediente, ele foi submisso à vontade do Pai, ainda que se ele pudesse abrir mão de ter que passar por aquilo, ele abriria, mas ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele foi submisso. Mas você disse: mas ele foi submisso somente a Deus? Ele foi submisso somente ao Pai? Não, queridos, a Bíblia diz que Cristo nasceu sob a lei, debaixo da lei. Então ele foi obediente até mesmo à lei, aos princípios da lei. Ele foi circuncidado, por exemplo, ao 8º dia, como uma criança, como um bebê, do povo judeu. Ele foi circuncidado. Ele cumpriu os regimentos da lei da sua época. E diz mais, a Bíblia diz, por exemplo, em Lucas capítulo 2, verso 51, que Jesus era sujeito aos seus pais, que Jesus era submisso aos seus pais. Agora, olha que interessante, nós temos ali o Deus Filho encarnado, o Deus que desceu do céu e se tornou homem, sendo obediente, sendo submisso a dois seres humanos limitados. A Bíblia diz claramente, capítulo 2, versículo 51, que Jesus era submisso, ele era obediente a José e Maria como seus pais. Então, submissão, à luz da palavra de Deus, não dá ideia de inferioridade. Ser submisso não significa que você é inferior. Significa que você entende os papéis, que você entende as hierarquias, que você entende o princípio de autoridade e de liderança, isso seja em que área for. Agora, aqui no contexto de família, Deus diz que o homem foi dado por Deus a missão e a responsabilidade de liderar a família. E olha o que eu estou dizendo, olha a palavra que eu estou usando: responsabilidade. Porque liderar a família, liderar a esposa e os filhos, liderar a casa, é uma responsabilidade da qual o marido terá que prestar contas diante de Deus na ocasião da volta de Jesus. Ele tem uma função. Deus deu ao homem, ao marido, o encargo de ser o líder da família, de ser o líder da casa, de ser o líder da esposa, dos filhos, ser o cabeça. Cabeça significa que ele é aquele que é responsável por liderar. E aí a Bíblia diz então, que por ser o líder da casa, da família, a esposa cristã, entendendo essa liderança, entendendo o papel de Deus através do homem, ela precisa ser submissa. Agora, entendamos que submissão não é subserviência. Entendamos que submissão não é que a mulher ela é capacho do homem.
Entendamos que submissão não significa escravidão, que a mulher se torna escravo do homem, nada disso. Submissão à luz da palavra significa que a mulher, ela entende qual é o papel do marido, ela entende qual é a função do marido, ela entende o que Deus atribui ao marido, enquanto líder da casa, e ela se coloca ao lado do seu marido para auxiliá-lo, para ajudá-lo a cumprir a missão que Deus lhe deu. Ela não disputa a autoridade com o marido, ela não disputa a liderança com o marido, pelo contrário, ela está ao lado dele para auxiliá-lo, Então na Bíblia começa dizendo isso, vamos ler, versículo 1, 3:1, 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento da sua esposa. Então, igualmente refere a Cristo. No verso 7, falando para os homens, ele diz, vós igualmente, viver a vida comum do lar. Esse igualmente, no verso 7, também coloca Cristo como exemplo. Porque assim como Cristo é exemplo para a mulher de submissão, eu ainda estou no primeiro ponto, falando sobre seguir o exemplo de Cristo, isso serve tanto para o homem como para a mulher. Eu já quase ia entrar em outro ponto aqui, mas não é o momento ainda. Ele também é exemplo de amor sacrificial para o homem. Então observe, Cristo é tanto exemplo de submissão para a mulher, que a Bíblia diz que ele foi submisso ao Pai e também foi submisso aos seus pais terrenos. Além de ser submisso a Deus, ele foi submisso aos seus pais terrenos. Ele é modelo de submissão para a mulher, mas também é modelo de amor sacrificial para o homem. Por isso no verso 7 diz assim, vós maridos, igualmente a Cristo. Como Cristo amou a igreja, como Cristo cuidou da igreja, vocês têm que seguir esse exemplo. E aí a gente vai ver isso claramente em Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De que forma foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se doou por ela. Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. É dessa forma que os maridos são chamados por Deus para amar as suas esposas. Não é o amor de Hollywood, amor hollywoodiano. Não é o amor sentimental apenas, o amor emocional apenas, nem o amor interesseiro. Não somente o amor erótico, não, mas o amor sacrificial. O amor que se entrega, o amor que se doa, o amor que se sacrifica, o amor que renuncia, o amor que leva o marido a, se necessário for, dar literalmente a sua vida pela sua esposa. É esse tipo de amor devotado, sacrificial, que Deus exige de nós, maridos, termos para com as nossas esposas, para com a nossa esposa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então ele está dizendo, olha, como Cristo amou a igreja, como Cristo se sacrificou pela igreja, como Cristo se doou pela igreja, como Cristo foi capaz de morrer pela igreja, você, marido, tem que fazer a mesma coisa pela sua esposa. Como a igreja é submissa a Cristo, como Cristo foi submisso ao Pai, você, mulher, precisa se submeter ao seu marido. Então ele é modelo para nós, Cristo é modelo. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Diga para o seu irmão, siga o exemplo de Cristo. Por que muitos casais começam a ter problemas? Porque às vezes nem o marido nem a esposa querem seguir o exemplo de Cristo. As pessoas querem seguir o exemplo do mundo, seguir o exemplo das celebridades, seguir o exemplo das revistas de fofocas, que está o tempo todo falando de coisas que acontecem, seguir o exemplo dos sites de fofoca. Hoje nem é mais revista, né, que ninguém nem lê mais revista. Hoje é os sites, ou os vídeos de fofoca, falando sobre o casamento das celebridades que não deu certo. Então as pessoas muitas vezes estão seguindo exemplos ou modelos equivocados. Olha para uma celebridade da mídia, que está na mídia, e ela segue aqueles exemplos, em vez de seguir o exemplo de Cristo. Pastor, eu não tive um bom referencial na minha casa de origem, com os meus pais. Então, segue o exemplo de Cristo. Segue o exemplo de Jesus, porque ele é modelo tanto para a esposa, como para o marido. E aí ele fala agora, mais especificamente para a esposa, que é o segundo elemento
primeiro elemento é seguir o exemplo de Cristo. O segundo elemento essencial no casamento é a submissão, que pode ser traduzido como respeito. Você sabe qual é a maior necessidade do homem no casamento? A maior necessidade do homem é qual? Ser respeitado. Qual é a maior necessidade do homem no casamento? Ser respeitado. Qual é a maior necessidade da mulher no casamento? Ser amada e sentir-se amada. A maior necessidade do homem no casamento é ser respeitado, sentir-se respeitado. Qual é o temor do homem? O maior temor do homem, não se sentir respeitado. O homem é muito sensível ao desrespeito e à vergonha e ao medo. Muito sensível. Por isso que se o homem ele se sente desrespeitado ou afrontado pela sua esposa, ele perde o equilíbrio, ele perde as bases, ele perde o chão. Ele consegue lidar até bem com o desrespeito fora de casa, mas o desrespeito dentro de casa, se ele se sentir assim, ele não consegue ficar equilibrado. Por isso, o Senhor, na sua sabedoria, entendendo que o papel do homem era de ser cabeça, de amar sacrificialmente, de liderar pelo exemplo, de liderar a esposa pelo serviço, pelo exemplo de serviço, pelo sacrifício, ele diz para as mulheres, para as esposas, serem submissas aos seus maridos. E como eu disse, submissão não é ser escrava, não é ser subserviente. Submissão, a Bíblia diz que é um dever. Por quê? Porque é Deus que está falando, e é um mandamento dele. Ele está dizendo, e olha, o verbo aqui está no imperativo. Sede submissas. Sejam submissas. O verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordem de Deus para nós, para as mulheres. Então é um dever. A submissão é um dever. Respeitar o marido é um dever. Mas além de ser um dever, o texto nos diz que a submissão da esposa é uma oportunidade. A submissão da mulher é uma oportunidade. Oportunidade de quê, pastor? De trazer o seu marido para mais perto de Jesus. A submissão da mulher é uma oportunidade de trazer o esposo para mais perto de Cristo. Porque ele diz assim, o apóstolo Pedro, olha, verso 1 ainda, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A palavra temor aqui significa respeito. Respeito. Quando o marido olha e observa o comportamento da esposa, respeitoso para com ele. Quando o marido observa a transformação da vida da sua esposa, a submissão dela, o coração dele é quebrantado, ou pode ser quebrantado pelo Espírito Santo. Deus pode usar o seu testemunho em casa, mulher, que é casada com um marido que ainda não é crente. Deus pode usar o seu testemunho, o seu exemplo de submissão, para quebrantar o coração do teu marido, para constranger o coração dele por amor a Cristo. Ele está dizendo, olha, se o teu marido não conhece a palavra, ele tem a oportunidade de ser ganho sem palavra. Ou seja, você não vai precisar ficar o tempo todo pregando, porque tem mulher que acha que vai ganhar o marido no grito. E ela está o tempo todo falando e pregando para o marido, e falando, e falando, e falando, e falando, e corrigindo o marido, e confrontando o marido. Por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Por que você não muda? E aí acaba enchendo uma paciência tanto que o cara prefere ficar, às vezes, mais longe de casa do que perto de casa. E aí Pedro está dizendo, olha, se você for submissa, você vai ter um resultado maior e melhor em relação à conversão do seu marido, do que ficar o tempo todo exigindo que ele mude. Porque ficar o tempo todo pegando no pé dele em relação à mudança. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque você sabe o quanto é chato uma pessoa estar o tempo todo falando que você precisa mudar. Porque eu e você, a gente sabemos muitas áreas da nossa vida que a gente precisa mudar. E você sabe o quanto é chato, tem alguém o tempo todo falando, tem que mudar nisso, você precisa mudar. Seja em que área for. Por exemplo, vou pegar no seu pé agora, mulher.
Vamos supor que você esteja um pouquinho acima do peso. Você sabe que está um pouquinho acima do peso. Você sabe que precisa emagrecer. Você sabe que precisa fazer uma reeducação alimentar. Você sabe que precisa ir para a academia e precisa pegar uns pesozinhos. Você sabe que precisa caminhar ou correr. Mas aí o teu marido está todo dia no teu pé. Está gordo. Precisa emagrecer. Mas banha. O que você sente? Você tem consciência disso. Então essa exigência não ia provocar talvez um resultado bom em você. Sim ou não? Estão me entendendo? Então a mesma coisa em relação a outras áreas na vida do teu marido que ele precisa de mudança. Então o que você precisa fazer? Você precisa usar o exemplo que o apóstolo Pedro está nos dando aqui. Seja respeitosa. Trate o seu marido com honra. E uma coisa que a gente vai aprender, que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Porque talvez você está dizendo assim, pastor, mas meu marido não merece honra. Pastor, mas meu marido não merece respeito. Olha só, queridos, quando a Bíblia nos manda honrar uma pessoa, não diz que é por conta da pessoa, é por conta de Cristo. A Bíblia não diz para a mulher honrar o marido por causa do marido, mas por causa de Cristo. A mesma coisa, a Bíblia não diz para o marido amar a esposa por conta dela mesma, mas por conta de Cristo. Tem alguém maior e superior a nós. Então você honra o seu marido por conta de Jesus, porque ao fazê-lo, você está honrando primeiramente a Cristo na sua vida. Amém? Você está honrando a Cristo na sua vida. E você tem uma missão, ser luz para o seu marido. Se o seu marido ainda não é crente, você tem uma missão de ser luz para ele. E você não vai conseguir levá-lo para Jesus, é mais difícil levá-lo para Jesus se você estiver o tempo todo tentando forçar com que ele creia, tentando forçar com que ele receba a religião, goela abaixo. Não é assim que funciona. Você precisa ter paciência, orar e respeitar o seu marido enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto líder espiritual, líder da sua casa, líder, cabeça do lar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não se preocupe não que vai chegar a sua vez também, homem. Fique tranquilo. Então a submissão, ela é uma oportunidade para levar o esposo para Cristo. Olha o que o texto diz. Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso comportamento honesto e cheio de temor, ou seja, cheio de respeito. Então, além de ser uma oportunidade, a submissão é um dever, é uma oportunidade, mas a submissão também é um ornamento. Ou seja, é a forma como a mulher cristã se veste, se orna, se arruma, se embeleza. A mulher cristã ela deve ser embelezada por esse princípio de submissão a Deus e de respeito pelo seu marido. Olha o que o texto continua dizendo, verso 3. Não seja o adorno da esposa. O que é adorno? Aquilo que embeleza, aquilo que enfeita. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres do passado, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Olha o que ele está dizendo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Como frisado de cabelos, adereço de ouro e aparato de vestuário. Pastor, isso significa que a mulher cristã, ela não pode se arrumar? Pastor, isso significa que a mulher cristã, ela não pode usar uma roupa bonita, usar uma joia para realçar a sua beleza, usar um batom, usar um esmalte, usar um brinco? Não, não significa isso. Não é isso que significa. O que
Pedro está colocando aqui é que há um contraste. Ele está dizendo, olha, não se preocupe tanto ou não dê um valor demasiado ao externo, como você deve dar ao interno. Por quê? Porque naquela época, somente algumas mulheres em Roma se vestiam de forma extravagante. Inclusive faziam penteados, algumas com fios de ouro em volta das suas tranças, ou com pentes de ouro colocado entre os seus cabelos. As mulheres da aristocracia romana, as mulheres muito ricas. E aí ele está contrastando isso com o espírito humilde da mulher cristã. Ele não está dizendo que uma mulher cristã não possa se vestir bem, não possa usar uma joia, um adorno, nada disso. Mas que ela precisa ser modesta e que ela precisa se vestir internamente com esses princípios e valores da fé cristã. Ele diz, seja porém, o homem interior do coração. Homem interior do coração significa o quê? O eu interior. Significa o seu eu interior, o seu espírito, né? A sua parte interna, representada pelo homem interior do coração. Ou seja, você precisa guardar, se vestir interiormente com um traje incorruptível de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quando a mulher se veste com humildade, quando a mulher se veste interiormente com decência, com pureza, com santidade, com respeito, a Bíblia diz que isso é de grande valor para com Deus. E como mulheres cristãs que vocês são, a Bíblia orienta que a mulher cristã também não deve ser extravagante nas suas roupas, nas suas vestes. Por quê? Porque enquanto que a mulher é atraída pelo que ouve, é por isso que tem cada mulher bonita casada com cara feio, que o cara é feio, mas é bom de lábia. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes o cara tem aquela voz grave, parecendo um locutor. Tem mulher que quando ouve essas vozes de locutor, o cara às vezes é um locutor feio de dar dó. Mas a mulher fica apaixonada pela voz, aquela voz grave, né? Aquela voz... Porque a mulher é tocada por aquilo que ouve. Às vezes o cara é feio e ele chega com a voz, né, macia, querendo conquistar a mulher, com a lábia boa, né, com um chaveco, não é assim? E ele vai ali até conquistar a mulher. A mulher ela é atraída por aquilo que ouve. Mas o homem é atraído por aquilo que vê. Ele é atraído por aquilo que vê. E o corpo da mulher, por natureza, é sensual. O corpo do homem não é sensual. Não há sensualidade, a não ser que o cara, né, faça algumas coisas assim a mais e tal, né, e aí alguns extravasam na sensualidade porque tem outras tendências. Mas de modo geral, o homem, o corpo masculino não é sensual, mas o da mulher é. O corpo da mulher é sensual. E o corpo da mulher atrai a visão masculina. Atrai. Só que a mulher precisa entender que o seu corpo deve atrair o seu marido, o seu esposo. Por isso ela não vai se vestir de forma a atrair a atenção de outros olhares, que não seja o seu marido, que não seja o seu esposo. Ela não deve se vestir de forma indecorosa. Eu não estou falando, e a gente não tem esse costume aqui da igreja, você nunca me viu aqui ficar medindo a roupa de ninguém, vamos botar 1 metro aqui, deixa eu ver o tamanho da saia, pode entrar, está pequena? Não, sai. Não, a gente não faz isso aqui na igreja, não é verdade? Só que assim, nós como pessoas que temem a Deus, a gente precisa ter modesta, ó, você olha no espelho e você vê, não, essa roupa não está adequada, não é? Essa roupa vai atrair atenção, vai chamar atenção. E você como cristã, eu sei que as mulheres que não temem a Deus têm outro comportamento, mas você não pode seguir o exemplo das mulheres que não temem a Deus. Você é crente, você é de Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você vai ter que prestar contas um dia do seu corpo para Deus. Então você não deve usar o seu corpo para fazer ninguém pecar, para fazer ninguém se desviar, para fazer ninguém ter um desejo impuro no coração, porque a Bíblia diz que ao olhar para uma mulher com intenção impura no coração, o homem já comete pecado.
E eu sei que muitos homens já fazem isso, a mulher pode estar bem vestida, ele faz. Mas se estiver sem compostura nas suas vestes, se torna mais fácil ainda. Então, como mulher cristã, é isso que Pedro está dizendo, você tem que ser modesta nas suas roupas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não vai usar roupas que salientam as suas formas. Eu já tive experiência de ter que olhar para uma irmã, e a irmã vir com os peitos quase pulando na minha cara, e eu ter que olhar assim, ó. Jesus, meu Deus, abençoa essa varoa, meu pai. E eu sou alto, então não tem jeito, né? Quando a mulher vem com um decote muito grande, com o peito assim para cima, já fica quase na minha cara. E a gente fica constrangido, pelo menos eu fico constrangido. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eu sou feito de carne e osso como qualquer outro homem, irmãos. Eu sou tão humano como qualquer outro homem. É por isso que eu estava até conversando com o Vã essa semana. Eu tenho certos cuidados, porque eu não me sinto mais espiritual do que ninguém, não. Você que sabe, você que me acompanha há muito tempo, sabe que eu evito dar carona. A irmã, se eu estiver sozinho, dificilmente eu vou dar. Se não tiver jeito mesmo, por exemplo, está chovendo para sua irmã, eu boto no fundo do carro. Mas dificilmente eu dou carona a uma irmã sozinho. Por quê? Eu procuro ter esses cuidados. Por quê? Porque eu sou tão homem como qualquer outro homem. Eu sou tão humano quanto qualquer outro humano, outro ser humano. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, essas tentações na área da sexualidade é muito forte para o homem quando a mulher se veste de forma que atrai a visão masculina. Então você, como mulher cristã, precisa ter esse cuidado, não é? Olhe no espelho, veja se aquela roupa é adequada, se aquela roupa não está atraindo atenção, se não está expondo parte do seu corpo, ou se não está definindo, né, o seu corpo demais. E existe uma roupa adequada, claro, para cada ambiente, não é verdade? Você vai na academia, por exemplo, você vai com roupa de academia. Mas até a roupa de academia, ela pode ser uma roupa decente e pode ser uma roupa espalhafatosa. Sim ou não? Sim. Uma das questões que eu gosto, né? Vou profetizar que minha esposa está no meu pé. Tu tem que malhar, tu tem que malhar, tu tem que malhar. Né? E a gente vai começar essa semana, com fé em Deus. Ora aí, cara. Libera a bênção aí sobre mim. E aí, uma das coisas que eu, assim, sou meio assim com a academia é por conta disso. Porque a gente, às vezes, vai na academia e algumas mulheres estão com cada roupa que só o sangue do cordeiro. Então, claro, roupa de academia é roupa de academia. Normal. Mas você pode usar uma roupa de academia, né, comportada, e você pode usar uma roupa de academia que só a misericórdia. Então, a Bíblia nos ensina a ter esse cuidado, e as irmãs precisam ter esse cuidado. Amém? Então, a submissão também ela pode ser um ornamento. E ela é observada até no modo como a mulher cristã se veste. Claro que aqui Pedro está falando especificamente para esposas, mas eu acredito que cabe também, se aplica também às mulheres solteiras, às jovens, também se aplica a você que é jovem, adolescente, mulher cristã, né? Se aplica a você também, se vestir de forma comportada. E claro, vou falar aqui mais uma vez, aqui na igreja a gente não tem usos e costumes. Pode isso, não pode aquilo, né? Pode usar calça, não pode usar brinco, não tem isso aqui. Mas eu estou dando uma orientação que você, como mulher cristã, mesmo não temos esses costumes, né? Esses usos e costumes de pode isso ou não pode aquilo, mesmo assim eu estou orientando a você, como mulher cristã, à luz da palavra, à luz do que o apóstolo Pedro escreveu, que você, como mulher cristã, procure se vestir de forma modesta, sensata, sábia, equilibrada. Não precisa ninguém falar com você, é só você olhar no espelho e ver se essa roupa está adequada ou não. Né? Então isso é importante. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga aleluia. Por último, ele vai falar agora para os homens. No versículo de número 3, no versículo de número 7, perdão. Ele diz para os homens assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher,
como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora ele vai falar para o marido. E a gente percebe aqui pelo menos 4 responsabilidades do marido no relacionamento conjugal. Pelo menos 4 nesse versículo aqui. Pelo menos 4 responsabilidades do marido no seu relacionamento conjugal. Primeiro aspecto aqui da responsabilidade é o aspecto físico. Porque Pedro diz assim, olha, vivei a vida comum do lar com discernimento. É o aspecto físico. Tem algumas traduções mais antigas que dizem assim, coabitai com ela com entendimento. João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, diz assim, quem já viu essa expressão? Coabitai com ela com entendimento. Porque isso fala do aspecto físico mesmo do relacionamento. O que está dizendo isso? Que o marido tem responsabilidades para com os deveres conjugais, para com as necessidades conjugais, sexuais da sua esposa. É isso que Pedro está dizendo aqui. Um dos aspectos é esse, do aspecto físico. O marido tem responsabilidade de suprir as necessidades sexuais da sua esposa. Eu queria que você deixasse aberto aqui nesse texto, bota o dedo aí ou coloca um papelzinho, alguma coisa, e vamos lá para 1 Coríntios 7, versículo de número 3. 1 Coríntios 7, verso 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Eu sei que algumas mulheres estão perguntando assim, meu Deus, por que eu não trouxe meu marido hoje? Pois é, está vendo? Devia ter trazido. Amém? Brincadeira, queridos. 1 Coríntios capítulo de número 7, verso 3, 4 e 5. Quantos encontraram, digam amém? Mas não sai de Pedro não, coloca aí alguma coisa para marcar. 1 Pedro 3, a gente vem aqui para 1 Coríntios 7. Olha o que diz a palavra. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. Olha só, a Bíblia está dizendo que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido e a esposa ao marido. Paulo está falando aqui sobre o quê, pastor? Sobre relacionamento sexual, sobre intimidade sexual. Aí ele diz assim no verso de número 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então está dizendo, olha, o corpo do marido, no sentido sexual, pertence à esposa. O corpo da esposa, no sentido sexual, pertence ao marido. Nenhum tem poder sobre o seu próprio corpo quando se diz respeito a direitos sexuais. Aí ele continua no verso 5. Não vos priveis um do outro. É o que muita gente faz, se priva um do outro. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que ele está dizendo? Olha, não se prive, não se negue. Não negue o outro o direito da intimidade, do prazer na área da sexualidade. Porque quando você casa, você tem o dever de satisfazer o outro sexualmente. E o outro tem direito de ter satisfação sexual no casamento através de você. Porque a Bíblia limita a satisfação sexual dentro dos limites do casamento. Qualquer outro tipo de relação sexual fora do casamento é pecado à luz da palavra de Deus e traz consequências sérias à luz da palavra de Deus. Qualquer outro. Pornografia, por exemplo, é pecado. Adultério, relação de um homem casado ou de uma mulher casada com outra pessoa que não seja o cônjuge, é pecado. Relacionamento sexual antes do casamento, é pecado. Ou seja, o casamento é um ambiente propício para que o casal tenha prazer sexual, sem culpa, sem vergonha, sem medo, com satisfação, com alegria, com prazer. Tem que ser assim. Agora o que acontece hoje? As pessoas fazem sexo quando não é para fazer, e quando é para fazer, não faz. Quando não é para fazer, quer fazer. Quando pode fazer, aí não quer fazer. Já viu que coisa maluca um negócio desse? Não é assim, irmãos?
Então ele está dizendo para os maridos, olha, coabitai com a sua esposa com entendimento. Esse é o aspecto físico. Sirva a sua esposa, as necessidades sexuais da sua esposa. Dê prazer à sua esposa. Eu vou dizer para você que é casado, leia bastante Cantares de Salomão, leia muito. Você vai ver o quanto essa questão da intimidade sexual no casamento é falada claramente na Bíblia. Leia Provérbios capítulo 5, leia Provérbios 6, Provérbios 7, você vai ver claramente as instruções da Bíblia com relação a essa área. Então não pode privar um ao outro. Ele está dizendo para o marido. Então você disse, mas pastor, isso não deveria ser dito somente para a mulher, porque a mulher é mais de negar? Não, meu irmão, tem muito homem que nega também. Tem cara aí que está tão viciado no videogame que a mulher procura esse monstro de lingerie, o cara está lá no videogame. Deixa eu matar esse monstro aqui primeiro. Deixa eu matar esse monstro. A mulher dorme e ele tentando matar o monstro. Negócio sério, né? Negócio sério. Então, em vez de matar o monstro, meu irmão, vai se divertir com a mulher da sua mocidade. Vai dar alegria à sua esposa. Outros que são extremamente grosseiros nessa área da sexualidade. O cara parece que é um troglodita, ele só pensa nele, é egoísta. Ele se satisfez e acabou. Ele, sabe, é um troglodita, ele se satisfez, vira para o canto, começa a roncar e é a mulher que se vire. Então a Bíblia está dizendo que o marido deve priorizar sua esposa com relação à questão da sexualidade. A mulher tem prioridade, primazia. Esse é o aspecto físico, um dos aspectos físicos. Ele continua. Também o aspecto físico fala de separar tempo para a esposa. Você sabe que o tempo é uma das provas de amor. E o marido precisa dedicar tempo à sua mulher, dedicar tempo à sua esposa. A sua esposa tem que ter prioridade para você. Tempo para olhar nos olhos da sua esposa, tempo para conversar, tempo para dialogar, tempo para sair com ela, tempo para passear, tempo para ouvi-la. Tempo de qualidade dedicado a ela. Tempo. Outra coisa, dentro do aspecto físico, o marido tem responsabilidade de prover para as necessidades financeiras da mulher e da casa. Querido, a responsabilidade de provisão é do homem. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. Auxiliadora. Ela é auxiliadora. Ela é auxiliadora. Mas a responsabilidade primordial é do homem. O homem tem que fazer alguma coisa para suprir a sua casa, para suprir a sua família, para suprir as necessidades do lar. Porque tem cara que não entende isso. E se achar uma mulher trabalhadora, aí o cara escolhe mesmo. Aí o cara escolhe. Então o homem é líder, no sentido de que ele tem a responsabilidade diante de Deus por aquela família. Ele tem a responsabilidade diante de Deus por aquela casa. Ele tem a responsabilidade diante de Deus por aqueles filhos. Os filhos que ele fez com essa mulher são dele. Ele tem responsabilidade com esses meninos. Tem cara que não quer ter responsabilidade nenhuma com os filhos. A mulher paga tudo. Paga a roupa, paga a alimentação da criança, paga a escola do menino. O cara não quer ter responsabilidade nenhuma. Então, ele tem responsabilidade de prover para a sua casa, de prover para a sua família. Então, se você é homem, te vira, meu irmão, mas trabalhe, faça o que for possível, mas supre a sua casa, supre a sua família. É sua responsabilidade. Claro que existem momentos que o homem pode estar desempregado, passar um revés financeiro, e a mulher está ao lado para auxiliar, para apoiar. Mas a responsabilidade principal é do marido. E a gente não vê isso hoje, né? A gente vê os homens negligenciando essa responsabilidade. Às vezes até o cara tem um relacionamento, às vezes não dá certo, e o cara não quer assumir o filho. Que coisa séria é isso. Eu faço muitos casamentos, e quando eu recebo os papéis, os documentos dos noivos, geralmente, queridos, eu fico triste com isso. Tem lá assim o nome da mãe, mas não tem o nome do pai. Muitos, não são poucos. Tem lá o nome da mãe. Filha de, ou filho de, e o nome da mãe. Maria de não sei o quê, ou Joana, e aí não tem o nome do pai. Por quê? Porque aquele camarada, geralmente é assim, não foi
homem o suficiente para assumir a responsabilidade de um filho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Depois do aspecto físico, a outra responsabilidade do homem é o aspecto intelectual. O texto diz assim: coabitai com ela com discernimento, com entendimento. O marido tem a responsabilidade, por exemplo, de procurar conhecer a sua esposa. Você conhece a sua mulher? Você conhece profundamente a sua esposa? Você ouve a sua esposa? Você tem paciência para ouvir a sua esposa? E às vezes a mulher só quer conversar, ela quer abrir o coração, ela quer colocar para fora aquilo que está dentro dela, e a mulher desestressa conversando, falando. Você tem paciência para ouvir a sua esposa, e ao ouvi-la, conhecê-la, porque à medida que ela fala, ela expõe o que está dentro dela, ela expõe o seu coração, e você passa a conhecê-la. Você conhece, por exemplo, as variações de humor, os sentimentos, os medos, os sonhos da esposa, a esperança da sua esposa, as esperanças da sua esposa. Por exemplo, a mulher, num mês, ela é capaz de entrar numa montanha-russa hormonal várias vezes. Tem hora que ela quer ser tocada, tem hora que ela quer distância de você. É emoção, é hormônio. Tem hora que ela está mais calma, tem hora que ela está mais estressada. Você conhece isso, você entende, você compreende isso como marido. Outro aspecto, o aspecto emocional, ele diz: tendo consideração para com a vossa mulher. Ou seja, porque a mulher, Pedro diz isso, é um vaso mais frágil. Um vaso mais frágil. Em que aspecto a mulher é um vaso mais frágil? Em que aspecto a mulher é um vaso mais frágil? Não é? É no sentido de sensibilidade. A mulher, ela é mais sensível. E ela é muito mais sensível às palavras e muito mais afetada pelas palavras, por exemplo, do que o homem. Ela também pode ser um vaso mais frágil no aspecto físico. Do ponto de vista geral, de modo geral, a maioria dos homens são mais fortes do que as mulheres, fisicamente falando. Não é assim? Fisicamente. Tem exceções, mas geralmente homens têm uma estrutura física mais forte do que uma mulher. É por isso que se você botar homens e mulheres em competições esportivas, possivelmente o homem vai ganhar. Não é verdade? Por isso que você não vê, por exemplo, homem jogando futebol junto com mulher, ou jogando basquete junto com mulher, ou jogando vôlei junto com mulher. Por quê? Porque a estrutura física do homem geralmente é mais forte do que a mulher. E Deus fez isso com um propósito, de que o homem pudesse ser um protetor para a sua esposa, ou protetor da sua esposa, da sua família. E infelizmente o diabo roubou isso, e muitos homens que deveriam ser o protetor se tornaram tiranos, se tornaram déspotas, se tornaram ditadores na sua casa. Muitos homens que deveriam proteger a esposa e os filhos se tornaram aqueles que ferem, que agridem, que manipulam, que oprimem. Quando a Bíblia diz que a missão do homem, uma das missões do homem como líder é proteger. Porque o líder protege, promove e provê para a família. Quando você está entendendo, diga glória a Deus. Então, a mulher, ela precisa ser considerada pelo homem. Por isso o aspecto emocional aqui. O homem precisa ser gentil para com a sua esposa. O homem precisa ser amável, carinhoso, atencioso, elogiar a sua esposa. Tudo que você fez, marido, para conquistar a sua esposa quando vocês estavam namorando, você tem que continuar fazendo depois do casamento. Porque o problema de muitos homens é o seguinte: eles conquistam e eles dizem assim, mais uma conquista, ok, vou partir para outra. Porque assim como o homem age, muitas outras áreas da vida. Lutou, conquistou o carro, agora vai partir para outra conquista. Lutou, conquistou a casa própria. Lutou, conquistou a sua empresa. Lutou, conquistou o sucesso da sua empresa, ele parte para uma nova conquista. Só que no casamento não funciona assim. Você tem que conquistar a mesma mulher todo santo dia. Todo santo dia.
Você tem que estar conquistando a mesma esposa. Porque conquistar outras mulheres é muito fácil, não conhece teu defeito, não conhece tuas fraquezas, não conhece os teus medos. Mas o desafio é conquistar a mesma mulher todos os dias. E você, como marido, precisa cuidar da parte emocional, cuidado com as palavras que você usa com a sua esposa. Não fira a sua esposa com palavras, a sua esposa é sensível à palavra. O homem, por exemplo, ele pode ouvir uma palavra ríspida da esposa, ele sai para trabalhar, ele esquece. Mas se uma mulher ouvir uma palavra ríspida do marido, uma palavra áspera, uma palavra dura, ela fica ruminando aquilo dentro dela o dia inteiro. E quando o marido chega, ela está machucada, ela está ferida. Por isso a maioria dos livros de aconselhamento conjugal dizem que o sexo começa na cozinha, que o sexo começa pela manhã, que o sexo começa no café da manhã. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que se você não tratar bem a sua esposa no decorrer do dia, desde o café da manhã até a hora de ir para a cama, vai ser muito mais difícil para a mulher se abrir emocionalmente, sexualmente para você. Porque para a mulher o sexo não é apenas o ato naquele momento em si. Para a mulher, o sexo é toda uma conexão que vem antes, é toda uma conexão que vem anterior. É carinho, é afeto. E o ato sexual em si é o ápice de tudo isso, né? É a conclusão de tudo isso, é a consumação de tudo isso. Mas para a mulher, o sexo não é só apenas o ato em si. Tem a ver com carinho, com toque, com beijo, com cuidado, com atenção, né? Com respeito para com a mulher, com cuidado para com a esposa. Ela realmente sentir-se amada por aquele homem, sentir-se valorizada por aquele homem. Ela se sentir realmente conectada emocionalmente àquele homem. E aí sim, ela sentindo-se conectada a esse homem, se torna mais fácil para que esta mulher, ela se abra para a intimidade sexual. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o aspecto emocional fala de ter consideração para com a esposa. Sensível às necessidades emocionais da esposa. Cuidado com o que você fala. Não distrate sua esposa. Não fale grosseiramente com sua esposa. E nem distrate a sua esposa na frente das pessoas. Não grite com sua mulher. Não grite com a sua esposa. Ok? E se isso acontecer, tenha humildade para pedir perdão. Reconheça que errou. Meu amor, eu errei. Eu excedi. Me perdoa. Eu falei o que não devia. Me perdoa. Eu te feri. Me perdoa. Eu te magoei. Me perdoa. Porque é assim que as coisas são consertadas. E por último, ele fala do aspecto espiritual. Quando ele diz assim, olha, ele diz assim no verso 7. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está falando para os homens cristãos. A forma que você trata a sua esposa pode atrapalhar suas orações. A forma que você trata a sua mulher pode bloquear suas orações. A forma que você trata a sua esposa pode ser um impedimento das suas orações subirem a Deus. Irmãos, olha como essa questão é séria. O relacionamento conjugal pode bloquear a sua vida espiritual. A forma que você vive em casa pode atrapalhar a sua vida com Deus. Tem pessoas que pensam que que é separado, né? Igreja, casa, casamento, trabalho, né? Vida secular, vida espiritual. Não é assim na Bíblia, irmãos. Não existe essa dicotomia entre vida secular e vida espiritual. Na Bíblia, o crente, ele é crente em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os contextos da sua vida. Ele é crente aqui na igreja, ele é crente no casamento, ele é crente com a esposa, ela é crente com o marido, é crente lá no trabalho, é crente lá na escola, na faculdade. Onde for, ele carrega essa fé, esses valores e esses princípios. Estão entendendo? Então, se você dizer assim, olha, aqui na igreja eu vou ser muito crente, muito espiritual, eu vou ser cheio do Espírito Santo, agora em casa... É igual aquela história do menino que chegou, sei que você já ouviu essa, né? Mas eu vou contar porque me lembrei agora. O menino chega para o pai e diz assim, pai, vamos morar na igreja? Ele disse, não, meu filho, morar na igreja não. Bora, pai, morar na igreja.
Mas por que você quer morar na igreja? Ah, pai, porque lá na igreja o senhor trata bem a minha mãe, se lá na igreja o senhor elogia a minha mãe, lá na igreja o senhor trata bem a gente, e quando chega em casa o senhor fala tantas coisas duras com minha mãe, você grita com ela e tal, então acho que morar na igreja é melhor. Por quê? Porque as crianças observam essas coisas, elas estão de olho na gente. E deixa eu dizer algo para você, o maior presente que você dá para os seus filhos é viver bem com seu marido e com sua esposa. O maior presente que você dá para os seus filhos é este. Não pense que são presentes caros, não pense que são outras coisas. O maior presente, o melhor presente é procurar viver uma vida conjugal à luz do que a palavra de Deus ensina. Amém, queridos? Esse é o maior presente, porque os nossos filhos estão vendo, observando, estão olhando. Eles estão buscando referenciais, modelos bons. E que nós sejamos esses modelos bons para os nossos filhos. Então, na questão espiritual é o seguinte: se você não vive uma vida conjugal abençoada, as suas orações podem ser impedidas. Se você trata mal a sua esposa, agride verbalmente a sua esposa, não é? Distrata a sua mulher, as suas orações ficam impedidas. A Bíblia diz, a ideia aqui é de um cano, sabe um cano? Está passando água e de repente algo entope o cano, obstrui o cano, e aí a água não pode passar livremente porque está entupida. A ideia aqui é essa, é como se tivesse um canal levando as nossas orações para Deus, trazendo a resposta de Deus para nós. E aí, essas brigas, contendas, essas intrigas no casamento, a forma como o marido trata a mulher, a forma como o marido age com a esposa, grosseiramente, como se criasse um bloqueio nesse canal, obstruindo esse canal, de forma que as suas orações não passam do teto. Inclusive, na Bíblia que tu quer comprar, a mensagem, ele usa exatamente isso, para que as suas orações possam passar do teto. Né? Ele usa uma linguagem bem clara assim. Ou seja, se você não tratar bem a sua esposa, as suas orações não passam do teto. Que responsabilidade. Eu estou lá todo dia orando, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Por quê? Porque se eu não tratar bem a minha esposa, eu não vou ser ouvido por Deus. As minhas orações não passam do teto. Sabe, umas orações, faço todos os dias, uma das orações que eu faço todos os dias, e eu estou terminando aqui. Todos os dias eu oro pelo meu casamento. Todo santo dia eu oro pelo meu casamento. Porque eu sei o quão importante é o casamento. Não só para mim, para minha esposa. Para os nossos filhos, para a igreja. Porque se a gente não estiver bem aqui um com o outro, vocês são afetados negativamente pelo mau exemplo. Vocês sabem disso, que eu estou falando é verdade. Não é? Sim. Então, todos os dias eu oro, Senhor, guarda o meu casamento. Me ajuda a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não consigo sozinho, sem o Senhor Jesus eu não consigo. Eu preciso do Senhor me ajudando. Ajuda a minha esposa a se submissa a mim como ao Senhor. Ajuda porque ela não consegue sozinho. Ajuda a mim a ser um marido prudente. Me ajuda porque eu não consigo sozinho. Ajuda a minha esposa a ser uma mulher sábia. Ajuda a tua filha porque ela não consegue sentir, Senhor. Ou seja, nós não conseguimos isso, irmão, sozinhos, na força do nosso braço, com boa vontade. É pela graça do Senhor Jesus. É com a ajuda do Senhor Jesus. E quando o casal entende isso, eles oram, tanto oram cada um individualmente, como oram juntos. Sempre que possível, oram juntos. Eu e minha esposa, a gente ora juntos. A gente ora junto. Clamamos a Deus, oramos antes de dormir. Quase todas as noites nós temos um tempo de oração. Clamamos, oramos, buscando a Deus por nós, pela igreja, pelos nossos filhos, por outras áreas da nossa vida. Oramos juntos. Então, tanto temos um momento individual de oração, como temos um momento juntos. Agora, se nós não estivermos bem um com o outro, como é que a gente vai ter coragem de orar junto, né? Dar as mãos ali antes de dormir e orar. Por isso que a Bíblia diz, se você trata mal a tua esposa, as tuas orações são interrompidas. Então, casamento também é espiritual. Casamento, relacionamento conjugal também é espiritual. Amém? Então, nós vimos hoje à noite instruções do apóstolo Pedro, da palavra de Deus, para a esposa e para marido. Pastor, eu sou solteiro, não casei ainda, mas vai casar. Em nome de Jesus, amém? Já aprende. Quem é solteiro quer casar. Um ou outro que não quer, mas aqui na igreja não tem ninguém que eu conheço que diz assim, eu não quero casar. Eu tenho um dom de celibato, pastor. Eu quero viver como missionário, não quero casar. Ninguém que está aqui que é solteiro que eu conheço
Eu já perguntei a todo mundo que está aqui, todos que são solteiros, já perguntei. Todos querem casar. Então você vai casar um dia. Vai casar. Então é bom que você já aprenda os princípios. Ou você já sabe, porque muitas vezes não tem a ver com aprender, é de lembrar mesmo. Se já sabe, é relembrado, é consolidado nos princípios de Deus.